Como acontece aos sábados, costumamos ter, mais ou menos por esta hora, a rubrica da Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional do Norte. Hoje vamos falar de hiperidrose. O que é e como se trata? Bem, para já posso dizer que é uma patologia que de facto ocorre, que provoca um excesso de transpiração em determinadas áreas do corpo devido à desregulação da função das glândulas sudoríparas da pele. Mas vamos perceber melhor esta doença com Pedro Andrade, que é médico dermatologista. Bom dia, doutor, bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Ora bem, para já deixe-me perguntar-lhe se é muito prevalente esta doença, que leva a que as pessoas suem anormalmente. Sim, de facto é bastante prevalente. Não existem dados a nível nacional que nos permitam ter uma noção exata da prevalência em Portugal, mas uma estimativa a nível internacional indica-nos que por volta de 1% da população sofre deste tipo de problema. Como é que as pessoas podem identificar se de facto sofrem disso, se estão constantemente a suar mesmo quando não fazem muito esforço ou não há um calor extremo? A transpiração, como sabe e como disse muito bem, portanto, é um processo fisiológico que todos nós acabamos por sofrer, nomeadamente em circunstâncias específicas, como o exercício físico, exposição ao calor, ansiedade. Portanto, isso é um processo normal e, no fundo, acaba por fazer parte até do processo de regulação do corpo, não é? Da temperatura corporal. Portanto, e, no fundo, é um processo extremamente importante. As pessoas devem sentir que, de alguma forma, é uma coisa anormal quando sentem que, de facto, têm uma transpiração excessiva quando não existe algum desses estímulos que a provoque. Ou seja, as pessoas que sofrem de hiperidrose, de facto, em algumas localizações que são as mais típicas, por exemplo, mãos, pés e axilas, que são os locais mais frequentes, têm uma transpiração que é permanente, claro que é exacerbada também por esse tipo de fatores, mas que acaba por ocorrer de uma forma diária, com um impacto muito significativo sobre o nível da sua vida social, em termos de bem-estar. Isso provoca maus odores também, esta doença? Pode ter esse fator associado, nomeadamente quando ocorre a nível da parte axilar, e isso tem um termo técnico específico, chama-se bromidrose. Nem sempre acontece, portanto, por exemplo, a nível das palmas das mãos, quando há uma transpiração excessiva, poderá não haver necessariamente um odor específico, mas há uma quantidade abundante de transpiração que é impactante para a atividade diária. São conhecidas as causas e há forma de tratar esta doença? Na maior parte das formas não existe uma causa evidente. É aquilo que designamos em medicina como uma situação idiopática. Portanto, por mais estudo que se faça, não se consegue encontrar uma causa. É apenas uma disfunção, uma desregulação, mas que não tem uma causa que se consiga identificar. Em alguns outros casos, nomeadamente em formas atípicas ou bastante extensas, poderemos ter que pesquisar algumas causas que poderão estar subjacentes. Desde logo, a mais frequente, ainda assim rara, é a disfunção tiroideia ou a diabetes mellitus, mas também há outras situações que podem cursar como hiperidrose, desde logo algumas neoplasias malignas, os linfomas talvez sejam os mais comuns, outras neoplasias endócrinas, que são um pouco mais raras, mas que às vezes podem cursar também com este tipo de situação, e depois outras situações um pouco mais incomuns, como patologias neurológicas, que de facto também podem ter esse tipo de patologia associada. Mas o tratamento resolve-se tratando a outra patologia, ou seja, por exemplo, no caso do cancro, sendo o cancro tratável, a hiperidrose resolve-se ou não? Ou tem que haver tratamentos distintos? Habitualmente sim. Quando existe, nas formas em que existe de facto uma causa subjacente, essa causa, uma vez identificada, sendo tratada, por norma a hiperidrose acaba por desaparecer ou pelo menos desvanecer-se um pouco. Sim. Nos casos em que não existe uma causa evidente, existe também um tratamento que não é, no fundo, curativo, mas consegue trazer o mais possível para a condição normal, ou seja, tentar aproximar o mais possível daquilo que seria uma transpiração fisiológica normal. E existem várias modalidades de tratamento. A mais clássica, talvez, é aquela que as pessoas ouvem falar, porque já se faz há muitas décadas. É uma cirurgia com anestesia geral, portanto, que é feita com a colaboração dos colegas de cirurgia cardiotorácica ou de cirurgia vascular e consiste num bloqueio de uma estrutura nervosa do sistema simpático, que existe a nível próximo da coluna vertebral e que, de alguma forma, ao interromper o estímulo nervoso das glândulas sudoríparas, faz com que elas funcionem com menos intensidade. Hoje em dia continua a ser uma opção terapêutica importante, mas acaba por ter sempre alguns efeitos secundários, não deixa de ser uma cirurgia com anestesia geral. E hoje em dia há algumas alternativas um pouco mais simples e que, na maior parte dos casos, conseguem ter um resultado bastante simpático. Existe toda uma escalada em termos de intensidade de tratamento. O tratamento mais simples passa pela aplicação de produtos de aplicação tópica, ou seja, cremes ou substâncias que, de alguma forma, tentam ter um efeito local, onde são aplicados. E depois temos toda uma outra panóplia de tratamentos que passam por medicação por via oral, dos quais os mais comuns são os anticolinérgicos, que por via interna bloqueiam da mesma forma as glândulas sudoríparas através de um mecanismo anticolinérgico, efetivamente, e curiosamente a toxina botulínica, que é uma substância que as pessoas relacionam muito com procedimentos estéticos, é também útil, neste caso, num contexto médico, porque permite também fazer um bloqueio da atividade das glândulas sudoríparas quando é injetada localmente. Só para terminar, quem sofre ou quem descobre que sofre desta doença
deve procurar o dermatologista? Quais são as especialidades que devem ser consultadas para que o tratamento não seja, obviamente, mal feito e depois possa ter consequências? Idealmente, o dermatologista será sempre, enfim, a personagem central, digamos assim, na abordagem da hiperidrose. Como eu disse, por vezes é necessário haver o recurso a outro tipo de especialidades num contexto multidisciplinar, por exemplo, quando existe uma doença subjacente ou quando é necessário fazer a cirurgia que falámos há pouco, mas ainda assim o dermatologista... Mas pode ser ele a despistá-lo, não é? Para depois o dermatologista é a pessoa indicada orientações. para fazer o diagnóstico e para fazer o estudo complementar e, se for necessário, então proceder à chamada de auxílio de outras especialidades, se for necessário. Muito bem, Dr. Pedro Andrade. Obrigado por ter estado aqui esta manhã. É, de facto, uma doença